Esse vídeo é para você, pastor. Isso mesmo, para você, líder de ministério, para você, dirigente de igreja, que vem lutando já há algum tempo para se manter animado diante dos grandes desafios que você encontra no seu trabalho ministerial, na sua liderança. Líderes desmotivados, igreja que não flui, que parece que não rompe e não cresce. Eu quero dizer que eu senti fortemente no meu coração do Espírito de Deus para gravar este vídeo para líderes que estão buscando uma forma, uma maneira simples, uma visão clara de como podem manter o seu ministério em alta, que possam de verdade ter uma visão clara de como conduzir o seu rebanho de maneiras a cumprir a missão para a qual foram chamados. Então eu quero que você venha comigo. Se você é esse líder que está lutando para se manter motivado, que está lutando contra esses sentimentos de frustração e muitas vezes sentimentos de derrota por não conseguir os resultados que vem desejando no coração e até muitas vezes apresentando diante de Deus em oração. Então, este vídeo você pode considerar como uma resposta do alto para a sua vida. Eu quero te mostrar como é que, de uma maneira muito simples, você pode trazer uma visão neotestamentária para o crescimento do seu ministério, da sua vida pessoal e da sua igreja. Vem comigo, que a partir deste quadro, nós vamos aprender hoje, de forma muito simples e fácil, qual é o modelo neotestamentário, o modelo do Novo Testamento para o crescimento da igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que os objetivos ou os alvos estabelecidos por Deus para a sua igreja já estão nas Escrituras. Olha como é gostoso você saber, pastor, que você não precisa criar absolutamente nada. Tudo já está revelado na palavra de Deus para você. Tudo o que você precisa fazer, todas as atividades que você precisa promover na igreja já estão reveladas nas Escrituras para que o seu ministério seja um ministério bem-sucedido. Então, quando a gente pensa num alvo para o ministério, num alvo para a igreja local, nós não precisamos pedir a Deus que nos dê um alvo que ele inspire nossa mente ou coração, porque o alvo da igreja e o alvo do ministério já está muito bem claro na Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, nós temos um alvo já estabelecido por Deus na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Se a Bíblia Sagrada diz que dele, então, do coração dele, da mente dele, da ideia é dele, certo? Então, todas as coisas vêm dele. E por meio dele, ele também é aquele que constrói e que sustenta. E para ele, o alvo final de todas as coisas também é Deus. Então, Deus é aquele que é o início de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas e o alvo final de todas as coisas. De sorte que o nosso alvo como igreja é glorificar a Deus. Esse é o nosso alvo. Então, em tudo na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na atuação do nosso ministério, na igreja local, na pregação, nas relações sociais, há um único objetivo ou alvo maior, que é glorificar a Deus em tudo na nossa vida. Agora, quando se trata do ministério, que é o assunto que eu quero tratar com você aqui, quando se trata do ministério, nós precisamos compreender que há uma maneira em que Deus de fato se sente glorificado quando atuamos no ministério. E quando que é? Quando eu prego, é que Deus se sente glorificado? Quando eu canto um hino?
é que Deus se sente glorificado quando eu participo dos cultos ou dirijo as reuniões com destreza, com habilidade? Pensa comigo, se você estivesse agora diante do trono de Deus, nas alturas, e você se colocasse ao lado do trono do Senhor para conversar com Ele e perguntasse: Senhor, o que eu faço no meu ministério lá na terra que glorifica o Senhor? E o Senhor possivelmente te responderia que o glorifica de verdade é você estar envolvido naquilo que Ele ama. E o que Deus ama? Possivelmente, os textos da Bíblia Sagrada nos mostrariam, e como nos mostram de fato, que o que Deus ama é gente. Então eu glorifico a Deus quando eu me envolvo com gente, quando eu me envolvo com pessoas. Então eu tenho duas metas para alcançar este alvo. Este aqui é o alvo maior. E para alcançar esse alvo que é tão extraordinário, é tão grande, que é glorificar a Deus, então eu preciso saber que para glorificar a Deus eu preciso de me envolver com aquilo que Deus ama, fazer aquilo que Deus de fato me mandou fazer. E o que Jesus mandou fazer? Construir templos, escrever livros, ele mandou fazer congressos, ele pediu para fazer reuniões intermináveis de obreiros e pediu para que nós discutíssemos projetos, estratégias. Não, né? Jesus disse para que nós fôssemos e pregássemos o evangelho e a partir deste evangelho pregado e de almas conquistadas nós fizéssemos discípulos. Então nós temos dois grandes objetivos para alcançar este alvo de glorificar a Deus. Primeiro, alcançar os de fora. Nós temos como principal alvo para glorificar a Deus nos envolver com as pessoas que estão fora da igreja, que estão perdidas. Porque esse é o grande lema da igreja e o que arde no coração de Deus, porque quando Deus olha de cima aqui para baixo, ele só consegue enxergar dois grupos de pessoas, os de dentro e os de fora, os filhos e as criaturas, os salvos e os perdidos. Aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida e aqueles que ainda estão com os seus nomes na listinha do inferno. Então você precisa compreender, líder de ministério, pastor querido, amado, que nós precisamos alcançar os de fora, os que estão perdidos, os que estão fora. E como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio do evangelismo. Ora, está escrito, Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E o texto continua, versos 16, 17 e 18, que tem promessas incríveis. Quem crê e for batizado será salvo, e estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Essas são promessas de poder para aqueles que estão cumprindo o ide e pregai o evangelho. Então nós pregamos o evangelho alcançando fora. Então quando nós nos envolvemos com os perdidos, quando nós estamos querendo alcançar os perdidos e trabalhando para alcançar os perdidos, então nós estamos no caminho de glorificar o nosso Deus. E segundo, nós alcançamos fora e cuidar dos de dentro. Esse é o nosso segundo objetivo, é a segunda meta. Então, para glorificar a Deus, que é o nosso alvo maior, nós temos duas metas: alcançar os de fora e cuidar dos de dentro. Como é que eu cuido dos de dentro? Dos de dentro eu cuido através do discipulado. Mateus 28, a partir do verso 19. Como nós conhecemos bem este texto da grande comissão, quando Jesus chega para os seus discípulos e declara: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós cuidamos dentro por meio do discipulado.
Deus nos usa para alcançar os de fora através do evangelismo e Deus nos usa, querido líder, para cuidar dos de dentro através do discipulado. E discipulado não é outra coisa senão vida na vida. É quando eu deixo que Deus me use com tudo o que tenho, com tudo o que sou, para abençoar outras vidas. E a expressão do discipulado bíblico está exatamente nas palavras reveladas por Jesus, quando ele diz: amai-vos uns aos outros. Não como você se ama, porque esse mandamento foi caducado, né? O mandamento novo é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi isso que ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, o referencial de amor nem sou mais eu. Não é amarás o teu próximo como a ti mesmo mais, não. Porque há necessidade de amor próprio para amar o outro. No novo mandamento não há necessidade de amor próprio. Mesmo que você não se ame, você precisa amar o outro se decidiu seguir a Cristo. Você deve amar as pessoas como Jesus as ama. Então, a expressão do discipulado bíblico está nas palavras: carregai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. E aí está a expressão do discipulado. Então você tem um alvo, líder. Seu alvo é glorificar a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você tem como metas para alcançar este alvo: alcançar os de fora. Vai para fora, vai evangelizar, vai pregar o evangelho, vai fazer o que tem que ser feito e cuida dentro. Aqui nós temos um problema, porque tem muitas igrejas que estão alcançando as pessoas de fora. Mas existe uma rotatividade, não é isso que está acontecendo na sua igreja? Você diz: mas tem muita gente chegando, mas tem muita gente saindo. Se não saísse tanta gente da igreja, eu tinha uma igreja grande já. Pois é, essa rotatividade é porque você deve estar trabalhando muito bem com a primeira meta, que é alcançar os de fora, é fazer um trabalho de evangelismo. Mas você abre a porta da frente sem fechar a porta dos fundos. Então tem muita gente saindo, tem muita gente que não está sendo cuidada, tem muita gente que está sentindo necessidades não supridas dentro dessa comunidade. Então você fecha a porta dos fundos com o discipulado, cuidando, amando, estando presente, treinando novos líderes, fazendo com que você tenha líderes altamente capacitados para cuidar de outras vidas, ok? Então vamos lá, porque o Senhor está te chamando e te dando uma resposta da tua oração, do teu pedido. Senhor, eu já não aguento mais lidar com esse ministério, que o povo está desanimado, que parece que há uma sobrecarga sobre mim. Deixa eu te dizer, Deus está trazendo uma resposta para você. Vem comigo. Então você estabelece a meta de alcançar os de fora e cuidar dos de dentro. Ora, se eu tenho um grande alvo, que é glorificar a Deus em todas as coisas, principalmente no meu ministério, e para glorificar a Deus no meu ministério, eu tenho que alcançar os de fora e cuidar dos de dentro. Como é que eu alcanço essas duas metas aqui? Porque para alcançar essas duas metas, eu tenho que ter algumas atividades. Essas atividades vão alcançar essas duas metas, e essas duas metas vão atingir este alvo, que é glorificar a Deus. Então veja, a cruz sempre foi a resposta. Eu gosto disso. A cruz de Cristo sempre foi a resposta. É na cruz que está a nossa vitória. É na cruz que está a nossa salvação. É na cruz, é neste sacrifício tremendo que Jesus fez, que está a resposta para todas as perguntas. Principalmente aquela pergunta que perguntou o carcereiro de Filipe: o que eu farei para ser salvo? Olha a resposta do apóstolo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação que ele estava pedindo não era salvação espiritual, não, queridos. Leia o texto. Ele estava querendo ser livre da morte, ele estava querendo ser livre dos perigos da vida que estavam sobre a vida dele naquele momento, de morrer. De todas as maneiras, se ele escapa da turma de dentro da prisão, que está ali já toda solta, ele não escaparia do castigo do Império Romano, por ser relapso como carcereiro e ter deixado todo mundo fugir. Então vem comigo, que esse é um outro assunto. A cruz, aqui está a resposta. Na cruz de Jesus você tem as atividades para alcançar as metas, alcançar os de fora
e cuidar dos de dentro. Vem comigo. Quais são essas atividades? Ó, cruz de Cristo com a setinha para cima é de mim para Deus. Você tem que compreender que existem coisas que você faz daqui para Deus. É da terra para o alto. E tudo que tem a ver com de mim para Deus está relacionado a adorar. A adorar. Então, a sua atividade na igreja está relacionada à adoração. Você precisa promover a adoração que inspira, a adoração que toca o coração, a adoração cujo Espírito de Deus venha sobre a vida do seu povo e o conforte, o console, o cure. Você precisa compreender que precisa trabalhar as questões de adoração na sua igreja, de mim para Deus, setinha para cima. Você compreende isso? Então você precisa ter um grande e poderoso ministério de adoração. Eu posso te ajudar com relação a isso? Você manda aí um direct para mim, vamos conversar. Você, pastor presidente de igreja, que está precisando expandir o ministério, que ficou estagnado, igrejas do campo que não crescem, obreiros desqualificados e despreparados para atuar de maneira a avançarem de forma poderosa no ministério pastoral e na sua liderança. Vem comigo. Então, a adoração é um grande ministério, onde está o ministério de louvor, o pessoal da coreografia, a turma da sonoplastia, o pessoal das atividades de cuidado, a diaconia, a intercessão, tudo que é trabalho para Deus aqui, daqui para Deus, é adoração. Setinha para baixo. A setinha para baixo, lá embaixinho na cruz, é de Deus para mim. É de cima para baixo, o que vem de Deus para mim. De Deus para mim tem a ver com o ensino. Porque Deus quer me ensinar a ser cada dia mais parecido com o seu filho. Então, de Deus para mim é ensinar. É discipular. Então, o discipulado e o ensino na igreja é isso aqui, de Deus para mim. Deus quer fazer com que nós estejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E como isso acontece? Isso acontece pelo ensino da palavra de Deus. Isso acontece quando nós acessamos as verdades eternas da palavra de Deus. Então, presta atenção. É aqui que está a escola bíblica dominical, é aqui que está a escola de líderes, aqui é que estão os treinamentos específicos para cada área e para cada obreiro da sua igreja, líder de departamento, líder de ministério, precisam ser treinados, ensinados, potencializados. Afinal, foi para isso que Cristo Jesus chamou os líderes da igreja. Está escrito na Bíblia, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então os líderes foram chamados para aperfeiçoar os santos, para treinar os santos, para desenvolver os santos, para melhorar a vida dos santos, para que eles operem na obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então você tem aí líder que desenvolve pessoas que operam no ministério para alcançar um alvo que é o quê? A edificação do corpo de Cristo. Então, de Deus para mim adorar, de mim para Deus adorar, de Deus para mim ensinar ou discipular. É a cruz. A cruz de Cristo tem a resposta para você. Agora veja, a hastezinha aqui para a esquerda. Você está me assistindo aí, está à sua direita. Mas olhando para mim aqui, ó, a minha esquerda. É eu com os de fora, de mim para Deus adorar, de Deus para mim ensinar, discipular, eu com os de fora. O que é isso aqui? Isso aqui é alcançar. Ou evangelizar. Evangelismo.
Aqui é eu com os de fora, é alcançar, é evangelizar, é sair. Aqui estão os grupos pequenos, aqui está visita de porta em porta, nos hospitais, sair nas ruas. Aqui está, não é você fazer esse corpo a corpo e ir para cima para pregar o evangelho e fazer com que as pessoas conheçam através da igreja e de seus membros o amor de Cristo. E a haste para a direita, minha direita, é eu com os de dentro. Eu com os de dentro, cuidar. Cuidar. Então, nós temos aqui, olha, aquilo que nós precisamos fazer como atividade na igreja, no ministério, para alcançar os de fora, para cuidar os de dentro, e fazendo isso aqui glorificar a Deus. Então, adoração, louvor, glorificação ao Senhor, ensino, discipulado. Aqui a turma vai para cima da Bíblia para aprender. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, disse o profeta. Então Deus quer que o seu povo prospere e seja abençoado através do conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Apenas uma verdade conhecida é capaz de libertar. Muita gente presa ainda na igreja, inclusive, por quê? Porque não acessou o conhecimento de determinadas verdades e ainda permanecem com as correntes nas mãos e nos pés, não conseguem avançar e prosperar. Conhecimento é importante e, é claro, para fazer a igreja crescer numericamente, você o faz com o evangelismo, é alcançando pessoas, faz crescer espiritualmente aqui, faz crescer na comunhão aqui, faz crescer espiritualmente aqui, faz crescer no amor aqui, no cuidado. Então nós temos aquilo que Deus já nos mandou fazer. Ele mandou nós adorarmos, aprendermos, evangelizarmos e cuidarmos das pessoas, vida na vida. Aqui está o discipulado, aqui está aquele cuidado, assistência social, aqui está a visita, aqui está a intercessão, a oração. Nós precisamos ir para cima disso aqui com muito amor, na convicção de que fomos chamados por Deus e Deus já tem a receita para o seu povo avançar. Então nós temos aqui, vejam, venham comigo, nós já temos aqui, pastor, o alvo que é glorificar a Deus. Para alcançar este alvo, eu alcanço os de fora, cuido dos de dentro. Para alcançar essas duas metas, eu tenho as atividades: adorar, ensinar, alcançar e cuidar. Quem administra isso tudo aqui? Quem é? Quem é que administra? Que maravilha! É o ministério. É o ministério? É a liderança. Então entra a liderança aqui. A habilidade de liderar, a capacidade de influenciar pessoas, a sua capacidade de trazer um grupo de gente para fazer junto com você aquilo que Deus chamou você para realizar. Então, quem coordena e administra essas atividades é o ministério, é a liderança da igreja. Então eu estou trazendo para você a sua resposta. Eu estou trazendo para você uma oportunidade tremenda de aprender com a Bíblia Sagrada como ter uma visão simples e neotestamentária do desenvolvimento e do crescimento da sua igreja. E eu quero encerrar com isso aqui, porque você tem que ter uma organização, organização. Esse organismo chamado igreja precisa estar organizado. Então você tem um alvo a alcançar, você tem metas a bater, você tem atividades a realizar e você está trabalhando dentro de uma organização. E nessa organização que você tem apoio. Apoio. Primeiro, administrativo. E você tem apoio ministerial. Ministerial. Seu apoio ministerial. Presta atenção. Seu apoio administrativo, secretaria, tesouraria,
o pessoal que vai fazer pesquisa de campo e avaliar as necessidades ao redor da igreja, fazer visitas e planilhar o estilo de pessoas que estão ao redor da igreja e que tipo de necessidade essas pessoas têm. E você tem o apoio ministerial. Quem é o teu apoio ministerial? Teu apoio ministerial são os líderes de departamentos, líderes de ministérios, diáconos, os evangelistas, os pastores auxiliares, os presbíteros são teu apoio ministerial, é quem te auxilia e te ajuda a fazer esse negócio crescer. Aqui você tem uma visão clara de como a sua igreja pode crescer de uma maneira extraordinária. E eu estou aqui para te ajudar. Sou pastor há 33 anos. Eu liderei algumas igrejas por 20 anos. Por 13 eu fui itinerante. E eu quero te ajudar a trazer uma visão de crescimento para a tua igreja e ajudar no treinamento da tua equipe. Entre em contato comigo. Eu vou deixar um link na bio para você entrar em contato comigo. E para você ter acesso a um programa inteiro de treinamento ministerial para todos os teus pastores, se você é presidente de campo, pastores, líderes de ministério, líderes de rede, líderes de departamento, diáconos, evangelistas, presbíteros que estão aí trabalhando junto com você, eu quero te ajudar. Então, dá um clique aí, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo com pastores que são teus amigos e que estão como você orando, para que Deus traga a eles uma solução viável para o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Que Deus te abençoe e vê se aprende. Deus está contigo, Ele é o Senhor dessa obra, Ele te chamou, cabeça erguida, vai para cima. O Senhor quer te usar de maneira poderosa, tremenda e extraordinária para fazer uma revolução no lugar onde Ele te colocou como líder da sua igreja. Em nome de Jesus. Vai para cima.